o tom de autoridade desses peritos, isto é, aqueles que falam em nome, não é? Aqueles que ensinam, digamos assim, as doutrinas da batalha espiritual, é que eles não têm base bíblica. Muito pelo contrário, quase sempre algum tipo de ensino está baseado em alguma suposta revelação pessoal que esse líder, que esse homem ou essa mulher tenham aprendido aparentemente da parte de Deus. Então eles comunicam esse novo ensino como se ele fosse de fato uma doutrina, ou como se ele tivesse o mesmo teor e o mesmo grau de importância que uma doutrina bíblica. Então, note, uma vez que nós já aprendemos que a verdadeira batalha espiritual é a resistência que nós devemos apresentar às astutas ciladas do diabo, porque Cristo já o venceu, e agora devemos apenas esperar o complemento dessa vitória, historicamente falando. Então é óbvio que tudo aquilo que nós fizermos em termos de batalha espiritual precisa estar respaldado biblicamente, precisa estar fundamentado na palavra de Deus. É por isso que é perigoso que qualquer conceito ou qualquer crença de batalha espiritual que for difundida, é perigoso se ela não for bíblica, se ela não estiver embasada na palavra de Deus. Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Geralmente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de presenciar uma espécie assim de exorcismo, expulsão de demônios. Não há uma base bíblica que justifique algumas posturas daquele que ministra sobre a vida do possesso. Por exemplo, de onde vem aquela fala autoritativa de pedir que ele ponha as mãos para trás? De onde vem essa ideia de que ele está amarrado? Porque o que acontece se ele não estiver amarrado? De onde vem essa ideia de que ele tem autoridade para entrevistar demônios, entrevistar espíritos malignos? Nós não vemos em momento nenhum nas Escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos, nem o próprio apóstolo Paulo, enfim, ninguém que tenha tido uma experiência de exorcismo, ficar conversando com o demônio. O que você recebeu? Agora vai lá e pega. Agora faz assim, agora faz assado e tal. E aí fica aquele jogo de marionete ali com o possesso, que em algum grau, em algum nível, é até humilhante. Para que fazer a pessoa ficar de joelho? Para que fazer a pessoa arrastar no chão? Para que fazer a pessoa ficar repetindo as coisas? Poxa, ela está numa situação ali desesperadora. Ela está endemoniada. Vocês têm ideia do que significa isso? As faculdades mentais dela foram tomadas por ação demoníaca. Ali há um ser humano, imagem e semelhança de Deus, o nosso próximo, ali na nossa frente. Aquilo ali não é como se diz lá em algumas outras religiões, cavalo daquele espírito maligno. Aquilo ali não é um animal que está ali na nossa frente, é um ser humano, digno de misericórdia, digno de piedade, digno de um olhar misericordioso da nossa parte. Então, de onde vem essa autoridade? Está amarrado, mão para trás, agora dá 3 pulinhos, agora ajoelha, agora faz não sei o que e tal. Isso é uma coisa que não tem fundamentação, não tem procedência, não tem base bíblica. Pode notar que Jesus, quando ele se encontra, por exemplo, com o Gadareno ou o Gerazeno, ele estava possesso com uma legião de demônios. O que Jesus faz nada mais é do que mandar a legião embora. Não tem conversa. Agora imagina, vocês têm... Eu me lembro uma ocasião num estudo bíblico que eu fiz, isso há muitos anos atrás, na minha adolescência.
É só uma curiosidade. Tem alguém aqui que hoje iniciaria na classe Fundamentos da Fé Batista? Não é aqui embaixo, não. É no 3º andar. Pastor Maxwell já está lá. Tá bom? Deus abençoe, querido. Bom estudo. Então, dando prosseguimento. Então, eu me lembro que há muitos anos eu fiz um estudo sobre isso, e o palestrante comentou que naquela época uma legião era considerado ali como 6.000, porque era uma comparação com a legião de soldados romanos. Então, se a legião romana tinha 6.000 soldados, no momento que aquele endemoniado disse, somos uma legião, talvez estivesse se referindo à mesma quantidade de demônios. Eu acho um pouco provável, mas vamos pressupor que uma legião seja de fato 6.000 demônios. Imagina você entrevistar um por um, perguntar o que ele ganhou e o que ele está fazendo ali. Você vai ficar até mês que vem com esse processo expulsando demônio. Então isso não tem fundamentação bíblica. Então uma das dificuldades de credibilidade do movimento de batalha espiritual, volto a dizer, não é porque a batalha espiritual não exista, mas uma das dificuldades é que se você tiver um pouquinho de bom senso e ler a Bíblia e conhecer um pouquinho a palavra de Deus, isso já é um equívoco, isso já é considerado um erro, isso já é considerado digamos assim, um exagero no movimento de batalha espiritual. Um exemplo clássico disso, um exemplo claro, houve uma determinada ocasião em que, se eu não me engano, acho que foi num período de Olimpíada, num período desse nos Estados Unidos, teve uma igreja que diz que durante o período das Olimpíadas, ou dos Jogos lá, a cidade não teve trânsito congestionado, porque o demônio do congestionamento do trânsito foi amarrado pela igreja dias antes dos eventos começarem. Quer dizer, como é que um povo de uma igreja local se presta a ir para as ruas, para as encruzilhadas, pelos pontos centrais de trânsito, orando, pedindo a Deus para que o demônio do congestionamento do trânsito seja amarrado? Complicado, né? Bem complicado. Bom, o segundo erro, então, o primeiro erro é que tudo aquilo que o pessoal vai fazer não tem fundamentação bíblica, ou pelo menos algumas coisas que são ensinadas não têm fundamentação bíblica. Outro problema que acaba gerando descredibilidade no movimento de batalha espiritual é o uso da confissão positiva. Quem aqui já ouviu falar dessa expressão, confissão positiva? Pois confissão positiva tem a ver com uma doutrina não bíblica, ok? Não bíblica, de que a palavra do ser humano teria algum poder, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, se aquilo que Deus criou, tudo foi criado em 6 dias, no 7º o Senhor descansou. Então, se tudo que foi criado em 6 dias foi criado porque Deus decretou que existisse, haja isso, haja aquilo outro, e as coisas foram surgindo, e se somos então imagem e semelhança de Deus, podemos concluir ou pressupor que da mesma maneira que Deus tem o poder de criar a partir da sua palavra, nós também teríamos então o poder eu não diria assim criar coisas, mas materializar os alvos da nossa oração a partir de se crer nisso. Então, por exemplo, um dos livros que foi muito divulgado, muito disseminado em décadas anteriores no Brasil, foi o livro do Paul Yong-Cho, A Quarta Dimensão. Nesse livro, o pastor Cho, ele comenta que
enquanto você estiver orando, você visualiza, mentaliza e pela palavra você cria a resposta da sua oração. É daí que vem aquela noção do eu declaro, eu decreto, eu determino, eu profetizo e tal. E foi um modismo assim que a igreja caiu que nem um patinho assim, amplamente. Eu conheci muitas pessoas, eu mesmo, quando mais jovem, que esse movimento começou a ser disseminado da igreja, eu me lembro que diversas vezes eu orei assim, eu declaro, eu determino, eu profetizo e tal. Depois, à medida que eu fui amadurecendo na fé, que eu fui conhecendo mais a palavra de Deus, que eu fui estudando mais, depois quando eu também fui para o seminário, fiz faculdade depois de teologia, então aí sim os meus professores foram me ensinando e me mostrando a falta de base bíblica para a confissão positiva. Ela começa... Essa proposta da confissão positiva começa com um pastor norte-americano chamado Esek William Kenyon. Esse Esek William Kenyon, ele busca da filosofia esse conceito de que a nossa palavra teria o poder de criar, adapta isso para dentro do cristianismo e isso então é amplamente admitido. Um outro pastor, por exemplo, que por muito tempo ensinou isso, outros dois pastores, um foi o Kenneth Hagin, principalmente ensinando o que nós chamamos de teologia do triunfalismo, que é aquela ideia de que você nunca adoece, basta que você sempre declare que o seu corpo está são. E engraçado, né, que ele morreu doente, ele morreu já idoso e de gripe. Por que ele não declarou então que o corpo dele estava são e não continuou vivo, né? Isso é um problema. E o outro pastor que foi amplamente lido no Brasil e que ensinou demais sobre essa questão da confissão positiva foi o pastor Benny Hinn. Quantos aqui já leram aquele livro dele, Bom Dia Espírito Santo? Pois é, eu já li também, no Bom Dia Espírito Santo, ele ensina uma coisa que é praticamente impossível. Se ele teve essa experiência pessoal dele, de dar bom dia para o Espírito Santo, e ele sentir a presença de Deus, tudo bem. Mas ele não pode generalizar e dizer que se todos os dias você levantar e disser bom dia Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer na sua vida o mesmo que fez com ele. A ação de Deus nas nossas vidas, ela é uma ação individual. O modo como Deus trata o nosso caráter, o modo como Deus nos molda, o modo como Deus nos prepara para a eternidade em santificação, cada um de nós vai responder dentro das nossas perspectivas, dentro da nossa maturidade e dentro daquilo que a gente está psicologicamente preparado para responder. Então não dá para padronizar, não é? Uma das falas do Benny Hinn é que nós, como, uma vez que somos imagem e semelhança de Deus, é como se nós fôssemos pequenos deuses. Então tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, nós também somos. Então se Deus cria tudo por meio da palavra, nós também podemos criar as coisas por meio da palavra. Ao ponto de muitos crerem no chamado poder da oração, mas de forma completamente equivocada. Quando falamos em crer no poder da oração, não é que a nossa oração por si só tenha algum poder, é crermos no poder da oração no sentido de que a oração também é um dos instrumentos de Deus para que Deus haja na nossa vida. Então Deus age de duas formas, direta e indireta. A forma direta é quando Ele mesmo atua sem recorrer a ninguém, digamos assim. E a forma indireta é quando Deus, por exemplo, toca no meu coração para eu orar pelo Charles, por exemplo. E então, naquele momento, quando eu orar pela vida dele, que eu pedir a Deus que abençoe, que salve, que dê livramento, que dê saúde, que cuide, Deus então vai fazer uso da minha oração, porque Ele mesmo quis e Ele mesmo me impulsionou a orar.
percebendo que não é uma coisa assim, ah, Deus, eu sei que o Senhor tem um projeto na vida do Charles, um exemplo, faz de conta, o Senhor vai levá-lo para ele fazer missões lá em Angola. Mas eu gostei muito dele no dia da vigília de oração, creio que pode ter uma amizade muito bacana ali, e como eu gostei muito dele, eu queria que o Senhor mudasse de ideia. Não leva o Charles, não, abençoa que ele fique aqui na nossa congregação, abre as portas para que ele seja um professor de escola bíblica aqui, ou para que ele seja um pregador, ou para que ele seja assim, seja assado, tal. Aí Deus olha, não, realmente, isso que o Léo está me pedindo faz mais sentido. Eu vou manter o Charles aqui porque o Léo me pediu. Gente, nunca, nem em sonho, cogitem que isso vai acontecer. Por quê? Porque não é possível que ninguém altere os projetos de Deus para a sua igreja, coletivamente, e os planos de Deus para os cristãos individualmente. Tudo aquilo que ele já planejou, ele não vai voltar atrás porque tem alguém chorando ou porque tem alguém pedindo. Por exemplo, uma das músicas mais equivocadas que eu já vi as pessoas cantando na igreja é aquela, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração, acho que é isso mesmo, né? Traz o céu para nós. Sem essa de dizer que um coração quebrantado move o coração de Deus. Isso não existe. Deus não vai deixar de cumprir os projetos dele porque tem alguém com o coração quebrantado pedindo para ele não fazer. E o problema desse equívoco da confissão positiva é que é ensinado exatamente isso. Quantas vezes, para a gente passar para o próximo problema, apenas para efeito de exemplo aqui, eu já vi pregações assim, olha, era a vontade de Deus que a Ana não tivesse filho, a esposa do Eucana, mas ela chorou tanto, mas tanto, e aí teve um dia que o sacerdote chegou a pensar que ela estava embriagada, que aí Deus ficou com dó e deu para ela o Samuel, mas aí tinha que ter uma troca. Para ela ser mãe, ela tinha que prometer que o Samuel pertenceria a Deus e consagraria então Samuel a Deus. Tem gente que nem prega, mas que crê dessa forma. Isso não é verdade. É evidente que o nascimento do juiz Samuel estava dentro dos propósitos de Deus. Ok? Até aqui alguma consideração, alguma ponderação? Tá bom. Muito bem. O terceiro equívoco, que acaba se tornando também o exagero e que gera problemas para o movimento de batalha espiritual, é que do jeito que é ensinado que você tem que fazer as coisas, isso anula a suficiência da obra de Cristo e a graça. Porque para pensar, se a palavra de Deus nos ensina que todo tratado de dívida, lá em Colossenses, que foi escrito contra nós, foi rasgado por Cristo. Se a palavra nos ensina a suficiência da obra de Cristo na nossa vida para nos salvar, quando eu vou e falo assim, olha, Deus e o diabo, eles ficam ali meio que trocando soco no pau do nariz um do outro o dia inteiro, disputando a sua vida. Se você for bonzinho, você meio que fez igual o papai, deu um espinafre para Deus, ele ficou fortinho e vai te proteger do diabo. Mas se você foi mal, se você pecou, você deu o espinafre e foi para o diabo. Aí Deus tomou uma porrada e não pôde mais te proteger naquele momento, porque o diabo ficou mais forte. Então o diabo vai te pegar, ou ele te pega algumas vezes exatamente porque você fica dando legalidade para o diabo. Aí você fica pensando assim, então Cristo não me salvou? Salvou, mas o diabo pode fazer você perder sua salvação. Salvou, mas você mesmo
faz você perder sua salvação. Salvou, mas Deus não deu conta de te manter salvo, porque você deu espinafre e foi para o diabo. E onde é que estão aquelas palavras, então, lá do Evangelho de João, de que só vem a mim aqueles a quem o Pai me enviar, e todo aquele que o Pai me trouxer, de maneira alguma eu lançarei fora? De onde vem a oração sacerdotal de Cristo, lá de João 17, que diz: todos aqueles a quem o Senhor me deu, eu os guardei até o fim, menos o filho da perdição, porque para isso estava proposto. Que é o caso de Judas, que é uma situação totalmente diferente. Judas nunca foi salvo, então ele não perdeu uma coisa que ele nunca ganhou. Okay? Mas todos os demais foram guardados. Então, onde é que ficam essas promessas? Onde é que está a capacidade de Jesus, que diz assim: olha, todo aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá? Como é que é isso? Se quando eu dou o espinafre pro papai capeta, ele me pega e ele dá uma porrada em Deus, e Deus não dá conta de me preservar na presença dele. Onde está a lógica disso? Acima de tudo, onde está isso na Bíblia? Eu particularmente diria que uma das dificuldades daqueles que creem dessa forma é que eles não creem naquele princípio ali, ó, sola escritura. Eles não creem somente na Escritura, isto é, que a Escritura tem a autoridade sobre todas as autoridades. A Escritura não é a única, senão eu desobedeceria à polícia, desobedeceria o político, desobedeceria ao chefe da casa. Mas de todas as autoridades, a Bíblia é superior a todas, e é superior a todas as autoridades humanas, de modo que eu posso inclusive eu tenho a autorização de desobedecer uma autoridade humana se ela requerer que eu faça algo fora da palavra de Deus. Entende? Se alguém me pedir para fazer alguma coisa que seja fora da palavra de Deus, eu tenho autorização para desobedecer. Por quê? Porque a palavra de Deus é a autoridade, acima inclusive daquela autoridade que me requereu fazer aquele trabalho, ter aquela ação, ter aquela atitude. Então é isso. A terceiro exagero, terceiro erro do movimento de batalha espiritual está exatamente na insuficiência da obra de Cristo. Isto é, Cristo ter me salvado não é suficiente. Eu preciso cooperar com a minha salvação, fazendo coisas para Deus. Agora, por que antes da gente passar para o próximo tema de erro, por que em geral você não vê isso sendo ensinado numa igreja de teologia reformada? Porque a ênfase está exatamente na soberania de Deus. Se Deus é soberano, então é claro que Deus e o diabo não são duas forças ou dois poderes iguais, porém contrários. É óbvio que Deus está acima do diabo, e até para que o diabo atue, ele precisa da autorização de Deus. Martinho Lutero dizia que o diabo é o cachorro de Deus. Por quê? Porque ele também só vai atuar promovendo algum tipo de tentação ou as coisas que ele faz, se Deus deixar. Se Deus não autorizar, se Deus não deixar, o diabo não tem autorização. Um exemplo disso,
Tem muito crente que acha que o inferno é a casa do diabo. E que se alguém morrer e passar a eternidade no inferno, nada mais é do que um diabo com um caldeirão fervendo e um tridente igual do Poseidon e ele cozinhando o sujeito lá. E o diabo normalmente é vermelho, com chifre, rabo e tudo. Essa é uma imagem criada da Idade Média. Nunca existiu esse modelo de diabo aí, digamos assim, essa imagem de diabo nunca existiu. E outra coisa, ele não é alguém que é uma espécie assim de guardião do inferno, igual na mitologia grega, né? Na mitologia grega, o deus do céu é o Zeus e o deus do inferno é o Hades, irmão caçula do Zeus. Não, isso não existe, não é assim. Quando todos tiverem que ser condenados, aqueles que tiverem que ser porque viveram uma vida negando a Cristo naquele último dia, o diabo também vai para o lago de fogo e enxofre, como penalidade de ser quem ele é, o diabo, opositor de Deus. Mas ele não tem esse poder de ficar ali, agora eu que como espinafre, agora eu que apanho, agora eu que bato, agora não sei o que e tal. Não tem isso. Bom, o outro movimento, ou digamos assim, o outro erro que compromete o movimento de batalha espiritual é que, como quase sempre os demônios são responsabilizados pelos males morais e situacionais ou existenciais que acontecem, então o ser humano fica isento da sua responsabilidade moral. Vou dar um exemplo. Se está lá, por exemplo, um casal cristão andando na rua, se passar uma outra mulher com uma roupa sensual e o marido olhar, se a esposa perceber e chamar a atenção dele, ele fala assim: não fui eu, foi a pombagira que me fez olhar. Não fui eu, foi a pombagira que me fez fazer isso. Geralmente o pessoal tende a fazer isso, né? Adolescente, então, é culiado com pombagira, né? Anda com ela 24 horas, é terrível. Consegue se desvencilhar dela de jeito nenhum. Então, por exemplo, se um sujeito, o casamento dele deu errado, foi o diabo quem fez isso. Se ele perdeu o emprego por imprudência, por exemplo, foi o diabo que fez isso. Se ele perdeu o emprego, ainda que trabalhando honestamente, dignamente, mas houve uma necessidade de redução de quadro e a empresa mandou embora, foi o diabo que se levantou. Então tudo de ruim. Se esse sujeito der uma topada com o dedão numa pedra, foi o diabo que pôs a pedra ali naquele lugar. Então, praticamente tudo de ruim que acontece na vida de um cristão, esse cristão não consegue ver que às vezes o que para ele é ruim seja algo que Deus esteja permitindo para a santificação, para a maturidade, para o crescimento espiritual dele. Não, ele entende que foi o diabo quem plantou aquele mal ali e o diabo é o único responsável, inclusive por qualquer mal moral que aquele crente praticar. Então, se ele contar uma mentira, se ele contar uma fofoca, se ele cobiçar o cônjuge do próximo, se ele olhar de forma impura para um homem ou para uma mulher, qualquer coisa que ele fizer, nunca é ele, é sempre um demônio específico que o fez fazer isso. Então, por exemplo, por que existem demônios com nomes específicos? Porque quando você vai olhar na mitologia,
Tem algumas mitologias específicas que elas dão nomes específicos para esses espíritos malignos. Por exemplo, o trânsito está congestionado, pode ser que seja um Exu tranca-rua, ok? O sujeito teve problemas no casamento, pode ser que seja uma pombagira. Se não for suficiente, uma pombagira de 7 saias, entendeu? Só a pombagira não é suficiente, a de 7 saias é mais forte, entendeu? Alguém fez uma macumba para o outro, então qual é o demônio que está presente? O Exu Caveira, que é aquele que promove a morte da vítima da macumba. Então tem vários nomes que o pessoal dá. Eu me lembro, eu tinha uns 16 anos, 17, nós fomos à casa de um irmão para poder orar, e de uma família, na verdade, e uma das pessoas ficou endemoniada. E aí nós ficamos encarregados de orar e interceder pela vida do possesso, e um rapaz lá ia fazer a entrevista. Aí ele perguntou assim: quem é você? Aí ele falou assim: eu sou Exu Bilu. Aí na hora eu comecei a rir, e o pessoal falou: por que você está rindo? Eu falei: porque eu lembrei de Scooby-Doo, né? Por causa do desenho de Scooby-Doo. Hoje em dia não se faz demônio como antigamente. Olha o nome do capetinho, Exu Bilu, deve ser uma gracinha. E aí ele falou assim: olha, então agora você vai sair daí e trazer o seu chefe aqui. Aí daí a pouco o rapaz engrossou a voz, ele perguntou: e agora, quem está aí? O Exu Caveira. E aí ficou aquela situação e tal, e nós oramos depois ali para as pessoas, mas hoje, né, um pouco mais maduro, eu fico pensando, eu acho que não tinha necessidade de perguntar o nome, né? Até porque demônio é mentiroso. Eu não acredito que um demônio se chame Bilu. Ele ia ficar muito desqualificado lá no inferno. Entende? Sob essa ótica de que o inferno é o quartel-general dos demônios, né? Eles saem lá do inferno para poder ficar atazanando a vida das pessoas. Aí alguém fala assim: ô novato, como é que é seu nome? Bilu. Pode voltar, tal, semana que vem, quando eu for atazanar aquele outro ali, você vai comigo, até lá você escolhe um outro nome para você. Muito complicado isso. Então, vocês conseguiram entender o movimento de batalha espiritual, porque ele tende a demonizar tudo, ele acaba tirando dos crentes a sua responsabilidade moral. E é aí que nasce o conceito de libertação para crente. Se vocês olharem bem para a história da igreja, até o fim dos anos 60, não se falava em libertação para crente. Porque é só você seguir a seguinte lógica: antes de uma pessoa render-se a Cristo, ela está liberta de alguma coisa? Não, ela está escrava do pecado. E se há algum tipo de atuação demoníaca na vida dela, ela é escrava daqueles espíritos malignos ali. A pergunta é: depois que Cristo entra, tem necessidade da pessoa ser liberta? Não. Então de onde surgiu o conceito de libertação para crente? Surgiu a partir da década de 70, com o movimento de batalha espiritual, com a entrada da Universal do Reino de Deus como igreja principal disseminadora do movimento neopentecostal, que abraçou esse conceito de batalha espiritual e começou a ensinar o seguinte: que não basta você aceitar Jesus ou render-se a Cristo. Na sua vida ainda existirão pecados que só sairão depois que você receber a libertação. Então Cristo é um total incompetente, ele não dá conta de te libertar. Então os crentes começaram a confundir santificação, que é um processo de aperfeiçoamento moral e de caráter na sua vida enquanto você está nessa vida, com libertação. Mas para pensar, olha só,
Se o próprio Jesus ensina isso no Evangelho, orienta isso, que quando uma pessoa recebe ali aquele exorcismo, que aquele demônio sai, então a casa fica limpa, que é o coração. Depois de 7 dias esse demônio retorna. Se ele percebe que a casa continua limpa, isto é, não tem ninguém habitando, o Espírito de Deus não está ali, então ele volta e traz consigo mais 7. Então tá, 1 mais 7, 8. Então agora segue a lógica. Você convida o Leonardo para assistir o culto. Aí o Leonardo fica possesso e o pastor vai orar pelo Leonardo. Então o demônio sai. Se o pastor não me ensinar sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento e de perdão e do que Jesus fez por mim e que ele precisa entrar na minha vida para que eu seja salvo, então eu estou sendo liberto de alguma coisa? Não, o demônio só está saindo. Quando chega no outro domingo, aquele demônio saiu, viu que a casa está limpa e trouxe consigo mais 7. Então agora o pastor Ricardo já não vai mais orar por um demônio para sair da vida do Leonardo, ele vai orar para que 8 saiam. Aí de novo, ninguém ensina nada sobre Jesus e nem o pastor. Na outra semana, cada um desses 8 volta e traz consigo mais 8. 8 vezes 8, 64. Então o pastor no terceiro domingo já vai expulsar 64 demônios. Quando chegar no outro domingo, 512, 1024. Ou seja, o negócio multiplica mais rápido do que célula de crente. Multiplica mais rápido do que célula. Por quê? Porque ninguém, olhando essa lógica que eu acabei de apresentar para vocês. Ok? Então, qual é o modo desse crente ser, finalmente, esse crente não, essa pessoa ser finalmente salva? Não é nem ser liberta, é ser salva. É crendo em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e rendendo-se ao Senhor Jesus. Aí Jesus vai entrar. Se Jesus entra, precisa de orar para que eu seja liberto de alguma coisa? Não. Agora o pastor vai me ensinar os processos de santificação a partir da Bíblia. Então crente não precisa ser liberto. Esse conceito de libertação para crente vem dessa ideia de que eu não sou moralmente responsável pelos meus pecados, porque tudo que eu faço de errado é um demônio que me faz errar. Bom, aí nós temos o quinto erro, que é uma obsessão doentia por Satanás. Você pode notar que os envolvidos com batalha espiritual, nesses movimentos mais, digamos assim, esotéricos, mais expressivos, quase nunca se fala sobre Deus ou sobre Jesus. Quase sempre se fala sobre Satanás. Olha, eu penso que um ou outro assim, numa situação em que já está com o coração bem corrompido, talvez saiba. A maioria apenas repete o ensinamento que recebeu quando era neófito, quando era jovem na fé, novo na fé. Aí ele também crê nisso piamente e reproduz o ensino. Entende? Há um caso ou outro, às vezes, de um pastor. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhava num outro seminário e um dos meus alunos foi convidar um pastor amigo dele para ir para o seminário. Falou: rapaz, o seminário está sendo uma bênção na minha vida, esclarecedor, eu estou crescendo e tal, vamos fazer seminário comigo? Eu falei: rapaz, eu não vou
porque eu não quero descobrir o tanto que eu estou errado. Então o sujeito tinha alguma consciência, algum nível de consciência ali. Então há casos em que de repente aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão ou irmã que crê nisso tem algum contato, por exemplo, ou com teologia reformada, ou mesmo que não seja teologia reformada, mas um conteúdo bíblico sólido que desconstrói a visão, aí por medo de enfraquecer na fé, por medo de se desestruturar, medo ali porque o chão dele está sendo tirado naquele momento, o que ele faz? Ele abandona aquele ensino e aí ele se firma ainda mais naquilo que ele crê, com medo de que se aquilo for desconstruído, ele não dê conta emocionalmente e mentalmente de suportar a desconstrução da fé. Entendeu o que eu disse? Consegui responder? Então, uns têm consciência, a maioria repete, e alguns poucos têm contato com a verdade, mas fogem dela por achar que não vão ter estrutura emocional suficiente para se manterem na verdade. Bom, mas eu diria que o nosso caso é mais uma questão cultural. Por que eu digo que é uma questão cultural? Eu pressuponho que o pastor é alguém que estudou. Então, se ele é alguém que estudou, ele é alguém que sabe mais do que eu. E aí, se ele é alguém que sabe mais do que eu, há uma tendência de não questionar. Fora o fato de que a gente, já desde a década de 90, vem aprendendo aquele conceito de que o pastor é uma espécie de ungido, que aquilo que ele fala, você não pode questionar. Então, mesmo em igrejas reformadas, como a maioria dos irmãos vieram de outras denominações, eles não nasceram na fé aqui na IBEC, na igreja local, então há uma tendência de manter aquele ensino pregresso. Não, da mesma maneira que eu não questionava o meu antigo pastor, eu não vou questionar o atual. Entende? Então, aí esse tipo de coisa, parece que alguém levantou um sim, irmão. Eu diria que o contexto evangélico hoje me lembra muito o contexto católico medieval. O contexto católico medieval funcionava assim, na época do feudo. O filho mais velho herdava o feudo. Então todas as propriedades, toda a terra, todo o patrimônio que o pai adquiriu ao longo da vida ia para o filho mais velho. Como do segundo filho em diante ninguém ia herdar nada, então o que o pai fazia? Comprava cargos eclesiásticos na igreja para aquele filho. Então, quanto maior fosse a compra do cargo, mais alto era o cargo que aquele filho exercia. Então, por exemplo, para aqueles que não tinham muito recurso, comprava de padre, e o filho seria padre. Aí bispo, arcebispo, não sei o que, blá blá blá, até que o sujeito chegasse numa condição de papa. E aí muitos nunca tinham lido a Bíblia. Fora que, já que o índice de analfabetismo era gigantesco no período medieval, muitas vezes o que era pregado ou ensinado nas missas não tinha nada a ver com o conteúdo bíblico, porque aquele pároco, ele não sabia ler. Então o contexto evangélico hoje é muito parecido, porque você chegou na igreja, tem carisma, falou bem,
o público te ama, vem cá que eu vou te fazer pastor. E aí é um pastor que ele é teologicamente analfabeto. Ele não fez um seminário, não se preocupa em fazer, não se interessa por fazer, e se depara com questões como essa ao longo da vida ministerial, e ele não tem respostas consistentes para dar. Ele sempre vai dizer, vamos orar, ele sempre vai dizer, vamos buscar uma revelação aqui para ver o que Deus fala e tal. Então sempre vai ficar nesse patamar do analfabetismo teológico, que é nocivo para a igreja, é altamente pernicioso. Uma igreja local, não importa se reformada, pentecostal, neopentecostal, não importa. Uma igreja local jamais, em tempo algum, sob nenhuma circunstância, deveria aceitar um pastor para o exercício do ministério que não tivesse passado por, no mínimo, um curso básico de teologia. Não deveria, mas... Posso pedir para a senhora descer a máscara? A senhora me lembra muito a crença nos demônios territoriais, né? Ele parece mais um demônio territorial dizendo quem vai ser ou deixar de ser do que um ministro, né, do evangelho. Mas, vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala por essa obsessão doentia que o movimento de batalha espiritual tem por Satanás, tem a ver com o seguinte princípio. Apesar de que nós sabemos que existem demônios, existem os espíritos malignos e tal, e que de alguma maneira eles atuam, nós não devemos ter um olhar pessimista sobre a criação de Deus, sobre a realidade, pensando que ela está à mercê e está completamente jogada às traças, está lançada à sorte com a atuação desses demônios. Não é isso. A gente precisa ver a realidade sob uma perspectiva de que Deus é soberano e de que nada de bom ou ruim acontece sem passar pela ação soberana dele. Quando eu consigo ter essa perspectiva da ação soberana de Deus, então eu paro de olhar o mundo com medo e paro de olhar sob a ótica de Satanás. Quando eu falo sobre a ótica de Satanás, é como eu disse, tem pessoas que se fixam apenas naquilo que Satanás faz. Então você não dorme mais, não come mais, não vive mais, porque tudo que você vê na televisão, vê na internet, vê sendo comercializado, você detecta ali uma espécie assim de criptografia, um código, uma senha, uma coisa ali de influência de Satanás sobre a sociedade, e aí pronto, acabou. Você acaba desenvolvendo uma paranoia. Isso não é saudável. Então, os adeptos da batalha espiritual cometem o erro de se ligar demais no que o diabo está fazendo
e de menos ou em praticamente nada do que Deus está fazendo. Bom, em sexto lugar, o sexto erro é que, com isso, por causa dessa visão de que Deus e o diabo ficam trocando soco no pau do nariz um do outro o dia inteiro, a igreja então revive uma heresia que já foi classificada então como heresia e já foi refutada pela igreja no quarto século, com Agostinho, que é a heresia do maniqueísmo. Maniqueísmo vem de mani ou mani. Mani, influenciado pelo zoroastrismo babilônico e árabe, se eu não me engano, acreditava que o diabo era realmente uma força igual a Deus. Como? Ele dizia o seguinte: olha, existem duas forças que regem o mundo, o bem e o mal. Adaptando isso para o cristianismo, o bem é simbolizado por Deus e o mal é simbolizado pelo diabo. E como são duas forças iguais, porém contrárias, elas ficam o tempo todo se degladiando para ver qual delas vai atuar e vai dominar a esfera do mundo naquele momento ali, naquele período de tempo. Então olha para você ver que absurdo. Então é como se existissem duas forças impessoais, o bem e o mal. E o bem é representado por Deus, ou seja, Deus não é um ser, Deus é apenas uma representação. E o diabo não é um ser, ele é uma representação. Então, olha que confusão que isso vira na cabeça das pessoas, levando às últimas consequências esse tipo de crença. Então, e tem muito crente maniqueísta. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar daquela expressão dar lugar ou dar legalidade? O dar lugar ou dar legalidade vem daí. Vem da ideia de que você não consegue conter o mal, e Deus também não. E você também não consegue conter o bem, e o diabo também não. Suas ações é que vão, digamos assim, num plano espiritual, servir como a chave que abre para que o diabo atue ou para que Deus atue. Estão vendo como é que uma coisa puxa a outra? E aí quando você vê, você está nesse emaranhado de crença que não tem absolutamente nada a ver, nem com a minha Bíblia, nem com a sua. E quando você se dispõe a ler a palavra de Deus, às vezes você já está tão infectado, tão contaminado pela forma de ver, que você não consegue ler e fazer o discernimento bíblico com clareza ali. Você não tem isso com clareza, você não consegue perceber que Deus é superior ao diabo em tudo. Para começar, Deus é criador, o diabo é criatura. Deus é infinito, o diabo é finito. Percebendo? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, o diabo não é. E por último, então, o último erro é que os adeptos do movimento de batalha espiritual que expressam isso de forma mais exagerada, eles acabam fazendo uma confusão entre o mal moral e o mal situacional ou existencial. Ora, é claro que há determinados males, como por exemplo um tsunami, um corpo celeste como um cometa que cai num planeta e que causa algum grau de destruição, uma radiação solar, enfim, há males que acontecem ali que eles não acontecem porque dependem do ser humano. Há males que acontecem independente da ação humana.
E há males que são provocados moralmente pelo ser humano. Vocês podem notar que todas as vezes que Jesus se deparou com um mal moral, isto é, um mal provocado por um ser humano, qual era a resposta dele? Ele expulsava o demônio? Ele dizia que a pessoa precisava de libertação? Ele dizia: arrependa-se. Ele trabalhava a consciência da pessoa e mostrava: olha, a culpa é só sua, é totalmente sua, só você é o responsável por isso que você fez. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu irmão, não foi a pessoa que te fechou no trânsito, não foi a pessoa que te xingou. Toda reação que você tem, e toda ação ou reação que você tenha que é considerada um mal moral, é só você que vai ser responsabilizado por isso. Eu vou chamar você para conversar, igual ele fez lá no Éden. O que ele fez? Ele chamou a mulher. Ele chamou o homem. Adão, o que você fez? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Adão fala assim, a mulher que o Senhor me deu, é como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor é ruim de serviço, o Senhor é incompetente, olha a mulher que o Senhor foi me dar. Eu estava aqui bem, sozinho, dando o nome dos animais, todo feliz. O Senhor foi me dar a mulher, olha como é que ela fez. Ela é toda atrapalhada, foi lá, comeu e me deu. Então a culpa é dela. Ou seja, o Senhor é que é o culpado final, porque o Senhor me deu uma mulher que não resiste à tentação. Ele não assumiu a própria culpa. Ainda chamou a mulher. E aí, Eva, o que você tem a dizer? Eu cheguei agora. Foi a serpente. Foi a serpente. Então a mulher também não assumiu a culpa, culpou a serpente. E aí, chegando a serpente, não tinha mais ninguém para culpar. Mas você pode notar que os três receberam a punição. A serpente passou a rastejar, a mulher passou a ter dores de parto, e o homem passou do seu trabalho, né, ter que colher os frutos no meio de espinhos e abrolhos. Hã? Ah, Deus. E aí então percebam que interessante. Se aquilo que fazemos, nós somos os responsáveis, o pessoal da batalha espiritual fala assim: não, tanto o mal moral quanto o mal situacional, ambos são dignos de serem demonizados. Isso aí é o que eu chamo de capetização terceirizada. Você terceiriza e põe um capeta lá no meio e fala que foi ele que foi ele que criou aquela confusão toda lá. Então o homem é expert em criar capetizações terceirizadas desde o jardim, e o pessoal do movimento de batalha espiritual também faz isso. Então agora fica uma pergunta. De onde é que vem isso? Isso vem, como eu comentei com vocês, da ideia de que, de uma espécie assim de pragmatismo. Isso que eu faço está dando certo? Está enchendo as igrejas? Está trazendo pessoas? Está aumentando a arrecadação? Então isso está certo. A gente precisa aprender que nem tudo aquilo que aparentemente funciona é certo à luz das Escrituras. Ok? Nem tudo o que funciona é certo à luz das Escrituras. Às vezes a gente pensa assim: não, Deus está naquele negócio, porque olha como que aquele povo ali prospera e cresce. Às vezes Deus não está naquele negócio. Deus não está ali. E aí alguém pergunta: então por que as pessoas estão prosperando?
porque aquilo ali vai virar testemunho no dia do juízo contra elas. Profundo isso, né? Olha o tanto de dinheiro que você ganhou, olha o tanto de coisa que você fez. Você não vai herdar o reino por uma única razão, porque você nunca me buscou por quem eu sou. Você me buscou pelas coisas que você foi adquirindo ao longo da sua vida. Era aquilo que estava no seu coração. Aquilo ou aquelas coisas eram o seu Deus, não eu. Então fica com essas coisas agora. E aí, não herda o reino. Então uma coisa que é muito importante a gente entender, como eu disse, né? É que, além do pragmatismo, vem aquele problema da reveladura, né? Como eu brinco. Eu tive uma reveladura. E aí a pessoa tira lá da cabeça dele, da experiência pessoal dele, uma coisa que não tem base na Bíblia. Eu me lembro uma vez que eu argumentei contra um pastor. Uma pessoa supostamente ficou endemoniada num horário de culto. E aí um pastor foi até essa pessoa, começou a falar em línguas com essa pessoa. Eu falei, eu já tinha ouvido falar que a língua era dos anjos, mas um anjo conversar com um anjo caído, será que ele ainda lembra o dialeto? E nada do demônio sair e tal, aquela coisa toda. E aí outras pessoas falam, não, então é só expulsar em nome de Jesus. E nada de sair. De repente alguém chegou e pegou uma botija assim de óleo, que a igreja tinha, e jogou no rosto da pessoa possessa. Ela supostamente voltou ao normal. Aí nós questionamos, por que você fez isso? Porque Deus me revelou que bastava jogar o óleo ungido na pessoa. Fiquei pensando assim, mas se não saiu em nome de Jesus, saiu em nome do óleo ungido? E eu lembro que nós fizemos uma reunião de liderança. Esse negócio demorou mais de meses, consultando as escrituras e tal, e aquele negócio todo. E no final, nenhum de nós conseguiu achar realmente um respaldo bíblico que justificasse a ação daquele obreiro que jogou o óleo ungido na pessoa. Mas também a liderança principal não tomou nenhuma providência em relação à pessoa que supostamente estava endemoniada, e nem aquele grupo de obreiros que foi expulsar o demônio e que não conseguiu. Do tipo, você estava mesmo endemoniada, era um teatro, te contrataram para fazer aquilo, você estava empolgada, você sofreu hipnose, o que foi exatamente que aconteceu ali? Não foi levantado o inquérito, digamos assim, e ficou então como ficou. E que resposta então, para encerrar o estudo bíblico, nós temos para dar para essas pessoas adeptas então do movimento de batalha espiritual, ao ponto delas admitirem esses erros? Bom, gente, como eu disse, nós cremos no movimento de batalha espiritual. Nós cremos que a oração não tem poder naquela perspectiva ensinada, né, de que criamos as coisas, mas Deus pode usar a oração a favor para abençoar a vida de uma pessoa. E o correto, então, é ensinar, por exemplo, a partir de Efésios 6, que toda batalha espiritual, ela acontece na mente, que toda batalha espiritual, nossa postura deve ser de resistência e nunca de ataque, que toda batalha espiritual já está, ainda que ela se mostre aqui historicamente, mas ela já foi vencida por Cristo na cruz. Agora é só esperar a concretização disso, ok? E que nós temos então o embasamento bíblico em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, que mostra que todo escrito de dívida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi removido inteiramente, encravado na cruz, de modo que Cristo despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já venceu por nós. Nós não temos a necessidade de sair por aí dizendo que fomos no terreiro do inimigo, que a gente briga com o demônio mesmo e tal. Não, não temos essa necessidade. Nossa única postura deve ser a de busca pela santificação e resistência diante da tentação. Se cairmos, temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo, devemos pedir a Ele perdão pela nossa queda. E se resistirmos, toda a honra e glória é dada ao Senhor Jesus, porque é Ele quem nos capacita a resistir. Amém? No nosso próximo encontro, então, o pastor me orientou a dar 2 quintas sobre o Espírito Santo. Ele diz que parece que surgiram, alguns questionamentos, algumas dúvidas. Então nós falaremos sobre a pessoa do Espírito, sobre a sua obra, sobre a atuação do Espírito. Tentaremos discernir se algumas experiências pessoais que algumas pessoas têm hoje vêm ou não do Espírito, são ou não produto da atuação do Espírito. Então não perca, convide outras pessoas e é isso. Meu muito obrigado pela sua presença e a gente abre para ainda algum questionamento, alguma dúvida. Vocês têm alguma consideração a fazer? Alguma dúvida? Não é sempre, e não é tudo que acontece que é fruto de opressão ou que gera opressão. Mas, de fato, isso é verdade, isso é real. Há uma diferença entre opressão e possessão. Cristãos regenerados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, não ficam endemoniados, eles não ficam possessos. Eles ficam opressos. Então, na opressão, é possível que você experimente uma dificuldade e tenha um discernimento espiritual de que essa dificuldade está atrelada a atuações demoníacas, sejam gerando alguma tentação ou gerando alguma agonia, alguma angústia, alguma tristeza. Agora, na possessão não, a possessão é a tomada da sua consciência. Mas você já é templo em que o Espírito habita. Como é que o Espírito habitando em você vai entrar um espírito maligno e tomar sua consciência? Entendeu? Então, crente, falando rasgado, trocando em miúdos, não fica endemoniado, não fica possesso. Mas é possível que ele fique opresso. Nós temos até casos do próprio apóstolo Paulo citando situações de opressão, de dificuldade. Então é perfeitamente possível que crente fique opresso, mas ele não fica possesso, ok? Ainda última pergunta, então. Charles, tem alguma pergunta, querido? Tem alguma pergunta? Sim? Fica aí de lição para nós, então, e de ponderação para nós, né? Isso é uma realidade também. Muitas pessoas que têm a necessidade de um apego moral mais rígido para dar conta de caminhar na presença de Deus. Então, tudo bem. Vamos orar?